As testemunhas de Jeová afirmam, sem hesitação, que a chamada Sociedade Torre de Vigia é a Organização de Jeová. Esta ideia foi repetida tantas vezes em suas publicações que se tornou uma suposta verdade inquestionável entre seus adeptos. Um dos argumentos centrais usados para fundamentar tal reivindicação é que, no ano de 1919, os supostos remanescentes dos 144 mil foram libertos da Grande Babilônia e começaram a proclamar a mensagem do Reino de Deus de casa em casa. Eles atribuem esse evento ao cumprimento de Mateus capítulo 24, versículo 14, onde o Senhor Jesus afirmou que as boas novas do reino seriam pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações. Entretanto, tal declaração carece de fundamentação histórica e bíblica coerente. O uso da frase "os fatos históricos demonstram" não encontra respaldo em evidências reais, e sim em uma narrativa construída para sustentar uma autoridade institucional. A interpretação de que o Senhor Jesus realizou uma inspeção espiritual nesse período específico, com base em Malaquias capítulo 3, versículos de 1 a 5, é uma conjectura que ignora o contexto profético da passagem, que trata do envio de um mensageiro que prepararia o caminho diante do Senhor e do juízo sobre os que praticam iniquidade. O texto não oferece apoio à ideia de que o Senhor escolheu uma organização visível como seu canal exclusivo de comunicação. A alegação de que o Senhor, como juiz, inspecionou todas as igrejas da cristandade e rejeitou-as com base em seus registros anteriores à Primeira Guerra Mundial, deve ser analisada com critério justo. Se esse argumento fosse válido, então o mesmo padrão de julgamento deveria ter sido aplicado à própria Sociedade Torre de Vigia. O que vemos em seus registros antes de 1919 é uma série de predições falhas e cronologias incorretas. 1799, 1874, 1878, 1881, 1914. Todas essas datas foram apresentadas como momentos decisivos no plano divino, e todas falharam. Ainda assim, eles afirmam que Jesus Cristo aprovou essa organização com base no livro publicado em 1917, intitulado O Mistério Consumado. Segundo esse livro, o Senhor teria assumido responsabilidade direta pela série de volumes conhecida como Estudos nas Escrituras, especialmente pelo último, que supostamente representava o aspecto do lagar, mencionado em Apocalipse capítulo 14, versículos 18 a 20. Também é dito que a classe de Elias surgiu após a publicação desse volume. Tal declaração, no entanto, atribui a Jesus Cristo palavras e ideias que não são encontradas em nenhum lugar das Escrituras Sagradas. Além disso, o livro afirma que o anjo mencionado em Apocalipse capítulo 8, versículo 3, não representa uma entidade celestial, mas sim a própria Sociedade Torre de Vigia. Declara ainda que Charles Taze Russell, fundador da organização, mesmo após sua morte, continuava a supervisionar a obra da colheita. Isso levanta sérias questões doutrinárias, pois o ensino bíblico é claro quanto à condição dos mortos em relação ao mundo dos vivos na terra. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, afirma que os mortos não sabem coisa nenhuma. Atribuir ação consciente aos mortos é aproximar-se perigosamente de práticas rejeitadas pela palavra de Deus, como o espiritismo, condenado em Deuteronômio capítulo 18, versículos de 10 a 12. Também é relevante mencionar a pretensão de conhecer o número exato da grande multidão, descrita em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Embora a Escritura declare que este é um número que ninguém podia contar, a publicação mencionada estimava esse número em cerca de 411 milhões. Essa tentativa de quantificação é contrária ao testemunho claro da palavra, que apresenta essa multidão como inumerável. Diante dessas evidências,
é legítimo e necessário questionar se a sociedade Torre de Vigia pode, de fato, ser considerada a fiel representação do escravo fiel e prudente, mencionado em Mateus, capítulo 24, versículo 45. A palavra de Deus apresenta critérios espirituais para o serviço e a fidelidade, e não credencia organizações humanas como canais exclusivos da verdade. Em João, capítulo 17, versículo 17, o Senhor Jesus declarou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade divina não se estabelece por publicações falíveis, mas pela Escritura inspirada por Deus, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Ao examinarmos a alegação de que Jesus Cristo teria escolhido uma organização específica como seu canal de comunicação na Terra em 1919, é imprescindível que atentemos para os fatos históricos e, sobretudo, para a fidelidade às Escrituras Sagradas. As testemunhas de Jeová afirmam que, após uma suposta inspeção espiritual entre 1914 e 1919, o Senhor Jesus teria aprovado sua organização como representante legítima do reino de Deus na Terra. Contudo, ao observarmos os frutos doutrinários produzidos por essa organização no período anterior e posterior a esse suposto reconhecimento, vemos profecias marcadas por datas e previsões falhas, o que contrasta diretamente com o caráter imutável e verdadeiro do nosso Deus, conforme registrado no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Um exemplo notório se encontra nas interpretações dadas ao texto de Jó, capítulos 40 e 41. Segundo alguns intérpretes da literatura associada à Torre de Vigia, os versículos são lidos como descrições proféticas de invenções modernas, como a máquina a vapor. Atribui-se ao Behemoth e ao Leviatã uma representação figurada de locomotivas, chaminés, cilindros e bielas, o que é uma aplicação alegórica extrema e totalmente desvinculada da exegese bíblica sadia. Na verdade, a descrição desses animais no livro de Jó serve como ilustração do poder criador de Deus e de sua soberania sobre todas as criaturas, como também de sua sabedoria infinita diante da limitação do homem. Jó, capítulo 40, versículos 15 a 24 e capítulo 41, versículos 1 a 34. Esses capítulos não pretendem apontar para tecnologias futuras, mas para a majestade da criação, reforçando a mesma mensagem encontrada em Isaías, capítulo 40, versículos 12 ao 26, onde o Senhor é exaltado como Criador Supremo. Além dessas interpretações especulativas, há ainda o histórico de profecias falhadas. A predição de que os antigos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó retornariam em carne em 1925 foi publicada e promovida com veemência. Contudo, como sabemos, tal evento nunca se concretizou. Isso nos remete às advertências dadas pelo próprio Senhor em Deuteronômio capítulo 18, versículo 22. Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Esse padrão de proclamações que falham repetidamente levanta um sério questionamento. O Espírito Santo de Deus guiaria homens a fazer tais declarações sem base bíblica sólida que depois são descartadas como meros erros humanos? O Espírito de Deus, que é chamado de Espírito da Verdade, João capítulo 16, versículo 13, poderia estar por trás de mensagens tão confusas e mutáveis? Em diversos artigos das publicações da Torre de Vigia, do início do século XX, encontramos afirmações categóricas de que datas como 1874, 1914, 1918 e 1925 eram supostamente
marcos fixados pela própria Bíblia. Foi declarado com todas as letras que essas datas eram respaldadas por cronologias absolutamente corretas e que suas interpretações eram de origem divina. A esse respeito, a palavra de Deus nos exorta em Provérbios, capítulo 30, versículo 6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Quando comparamos esse tipo de ensino com os princípios apostólicos, vemos uma disparidade clara. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, advertiu: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Não vemos nos apóstolos qualquer tentativa de marcar datas para o fim dos tempos ou estabelecer cronologias detalhadas para o retorno do Senhor. Pelo contrário, a instrução do Senhor Jesus foi clara: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. É necessário, portanto, que sejamos criteriosos ao julgar se uma organização realmente carrega o selo do Espírito de Deus. Devemos observar não apenas o fervor de suas declarações, mas principalmente sua conformidade com as Escrituras e sua fidelidade doutrinária. Conforme nos ensina o apóstolo João, amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Diante disso, a afirmação de que o Senhor Jesus tenha escolhido uma organização que reiteradamente apresentou interpretações fantasiosas das Escrituras e falhou em suas profecias é insustentável à luz da verdade bíblica. Ao invés de examinar a história com lentes seletivas, o verdadeiro crente é chamado a se apegar firmemente à palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23.